Em 1486, Heinrich Kramer e James Sprenger escreveram Malleus Maleficarum, a Bíblia dos Inquisidores, que foi sancionada pelo Papa Inocêncio VIII. Bamberg e Würzburg foram as cidades alemãs que mais queimaram mulheres. Em Bamberg, toda a população feminina foi dizimada, restando somente 2 mulheres. Das 3 condições necessárias para se ter a bruxaria, o diabo, a bruxa, a permissão de Deus Todo-Poderoso. Qual a causa do crescimento da bruxaria? Por que tem aumentado tanto a prática de bruxaria? Baseado no pensamento aristotélico, os inquisidores defendiam a ideia de que no pensamento humano haveria uma causa externa. Se o homem pratica o pecado, há uma causa extrínseca, e no caso das bruxas, isso viria do diabo. Clara está, portanto, a verdade. Sobre as bruxas que copulam com demônios, porque principalmente as mulheres se entregam às superstições diabólicas? Já diziam os inquisidores, porque a superstição é encontrada principalmente em mulheres. As mulheres possuem falhas, afinal vieram da costela recurvada do peito de Adão. Elas possuem deficiência intelectual, assemelham-se às crianças, têm choro manipulativo, são supersticiosas e mais vulneráveis ao poder do diabo. E o objetivo do diabo é corromper a fé. As mulheres são facilmente impressionáveis, possuem língua traiçoeira, porque contam tudo o que sabem sobre a arte do mal. Vocês sabem qual é o significado da palavra femina? Ser de pouca fé. Mas que tipo de mulher se entrega mais que todas as outras? A superstição e a bruxaria? Através dos vícios de infidelidade, ambição e luxúria, encontram-se mulheres mais suscetíveis à bruxaria. As mulheres são seres insaciáveis. Existiam homens que não conseguiam manter relações sexuais com suas esposas. E precisamos esclarecer esse ponto fundamental. Afinal de contas, existiam homens que não conseguiam copular com suas esposas, mas conseguiam copular com outras. Isso era indício de feitiço. As bruxas enfeitiçavam os homens para que eles não conseguissem manter relações com as suas esposas, mas que conseguissem manter com outras mulheres. Elas obstruíam o canal seminal e, por esse motivo, eles não eram capazes de copular com as esposas. E como era no caso de não terem ereção com nenhuma mulher? Ah, sim! Nesse caso, os inquisidores deixaram claro, são causas naturais. Essa era a grande diferença entre a falha natural e o feitiço. Mas nem todos os homens estão suscetíveis a serem aprisionados pelo feitiço. São 3 classes de homens protegidos por Deus da bruxaria. Vocês conseguem imaginar quem são? Os homens da justiça pública, os homens que trabalhavam nos rituais da igreja, os exorcistas, os homens abençoados pelos anjos do Senhor. E como se faz um pacto normal com o diabo? As mulheres contavam que o diabo aparecia em corpo de homem e exigia fidelidade em troca de prosperidade e longevidade. Elas precisavam abdicar da fé, da religião cristã e dos sacramentos. Elas também precisavam renunciar à mulher anômala. Sabe quem era a mulher anômala? A Virgem Maria. Era assim que o pacto era feito nesse momento. A mulher, ela teria toda a proteção do diabo e estariam aliadas às forças do mal. Muitas vezes o diabo aparecia quando eles estavam no momento de aflição. E os inquisidores descobriram que existiam mulheres que estavam aliadas ao demônio pela palavra e outras pelo coração. Vocês sabiam que elas confessavam seus crimes quando elas estavam sob tortura? Pois é. Nessas horas, eles descobriam quem é que estava aliado pela palavra ou pelo coração. E havia um prazo de 7 anos na fidelidade com o mal. Muitas delas, durante a tortura, não confessavam seus crimes, mas as que estavam sob orientações dos anjos bons, essas confessavam. De como que as bruxas copulam com o demônio, conhecidos como íncubos? Existiam as bruxas antigas e as bruxas modernas. As bruxas antigas, que viviam por volta de 1400 antes de Cristo, cometeram atos maléficos contra os homens, os animais, os frutos da terra. Mas não havia prática obscena com o demônio. Já as bruxas modernas entregavam-se voluntariamente ao demônio. Eles não faziam um ato carnal por prazer. O objetivo era levar à perdição das almas. Mas nem sempre os demônios injetavam o sêmen de outro, mas só transportavam. No momento de copular, eles injetavam o sêmen, mas isso dependia da fertilidade da mulher. Vocês sabiam que o demônio sempre foi visto aos olhos das mulheres, mas era invisível aos dos homens de bem?
Aqui perto, alguns maridos relataram que presenciaram íncubos copulando com suas esposas. Eles pegavam as armas e quando voltavam, não viam mais ninguém. Depois daquela confusão toda, as mulheres buscavam proteção no braço de seus maridos e muitas vezes apareciam toda machucada. As parteiras eram as piores bruxas, pois elas poderiam matar os recém-nascidos ou oferecê-los ao diabo. Essa oferenda poderia ser feita pela mãe bruxa ou pela parteira. Escutem essa história que eu vou contar. Contou-nos um homem a seguinte história. Quando se aproximou a hora de sua mulher dar à luz, ele percebeu que ela não deixou nenhuma outra mulher se aproximar da cama, exceto a própria filha, que atuaria como parteira. Por ser atitude contrária ao costume habitual das mulheres na hora do parto, resolveu descobrir por si mesmo qual o motivo. Ficou assim escondido na casa e teve a oportunidade de ver com os próprios olhos toda a cerimônia sacrílega. Ele viu que sem qualquer apoio de outro ser humano, só pela força do diabo, o recém-nascido conseguiu subir pelos ferros que sustentavam as panelas da cozinha. Em grande consternação, não só pelas palavras terríveis usadas para invocar o demônio, mas também pelas cerimônias iníquas, insistiu o homem em que a criança fosse batizada imediatamente. A igreja mais próxima ficava num vilarejo vizinho, e para lá chegar tinham de atravessar uma ponte. Quando nela chegaram, o homem sacou a sua espada e voltou-se para a filha que carregava o bebê e lhe disse na frente de outras pessoas, mas que o acompanhavam: Tu não vais atravessar a ponte com a criança no colo, ou a deixas atravessar essa ponte sozinha, ou te afogo no rio. Ficastes louco, meu pai? Perguntou-lhe a filha aterrorizada. Mas o homem retorquiu: Criatura miserável! Com a tua magia fizeste a criança galgar os suportes de ferro da cozinha, pois agora trate de fazer com que ela atravesse esta ponte sem a ajuda de ninguém, ou eu te afogo neste rio. Restou a moça obedecer à ordem. Colocou a criança sobre a ponte e, num rito mágico, invocou os demônios. Subitamente, a criança já era vista do outro lado da ponte. Depois de batizada, retornaram à casa. Embora o homem não pudesse provar o primeiro crime de adoração ao diabo, pois fora a única testemunha do ritual sacrílego, conseguiu, com o auxílio das duas testemunhas que o acompanharam, acusar mãe e filha de bruxaria perante o juiz. Foram ambas queimadas e assim descobriu-se o crime sacrílego das parteiras, o de oferenda de recém-nascidos ao diabo. Existiam 3 métodos para dar início a um processo contra o crime de bruxaria. O primeiro método era baseado em uma acusação feita por uma pessoa perante o juiz, sendo que o acusador oferecia provas, estando ele submetido à lei de talião, quando não conseguisse provar. O segundo método não havia necessidade de provas. O acusador fazia acusações sob o discurso de zelar pela fé e informando que não teria como prová-la. O terceiro método era anônimo, quando havia rumores de bruxaria em um determinado local, mas sem um acusador ou um informante formal. Para os 3 métodos, havia a Inquisição. O juiz secular garantia que ninguém que se apresentasse como um informante correria o risco de ser penalizado caso não houvessem provas. O juiz permitia que pessoas de bem tentassem convencer as bruxas a confessarem o crime, para que elas fossem punidas de outra forma que não pela morte. Mas se as mulheres suportassem as dores durante as torturas, era sinal que o demônio as auxiliava. Se por outro lado a dor fosse algo insuportável e elas confessassem o crime, era porque Deus impediu o demônio de ajudá-las. As bruxas que confessavam seus crimes eram levadas à morte. Quando o juiz achava que a mulher estava mentindo, ela era submetida à tortura, mas sem derramamento de sangue. As torturas eram repetidas quantas vezes o juiz achasse necessário, e nos intervalos as pessoas de bem entravam em ação para tentar persuadi-las a confessarem o crime. Algumas vezes o juiz prometia exílio a pão e água em troca da confissão, e eles não iriam descumprir com a promessa. Assim, passado o período do exílio, outro juiz se encarregava de condená-las à morte por crime de bruxaria. Uma das dicas dadas pelos inquisidores para que os juízes se atentassem ao choro,
As mulheres eram incapazes de chorar na presença do juiz e diante de atos de tortura. Elas costumavam usar estratégias que molhavam as bochechas com a saliva para aparentar o choro, ludibriando o juiz. Eles também eram orientados a não olharem diretamente nos olhos delas, pois elas teriam o poder de modificar o pensamento, a ponto de os juízes esquecerem o ódio que tinham delas. O julgamento? Os interrogatórios deveriam ser feitos em dias santos durante a celebração da missa, pois a população aumentaria o coro de pedido auxílio a Deus, para que agisse contra o demônio. As mulheres eram interrogadas às sextas-feiras, pois as pessoas de bem estariam reunidas na Santa Missa em oração. Sabendo disso, os juízes dariam água benta às mulheres antes de iniciar a suspensão delas do chão. Os juízes liam as acusações e as testemunhas poderiam confrontá-la. Caso a mulher persistisse na negação da prática de bruxaria, era ela ameaçada com ordalho de ferro em brasa. Mas eram só ameaças, pois as mulheres bruxas não seriam capazes de manter na pele a marca do ordalho. Elas estavam sob a proteção do demônio, por isso eram só ameaças. E quando elas não confessavam, eram recolhidas junto com um cúmplice do juiz, que passavam a noite conversando e bebendo para obterem da mulher a confissão. Um clérigo ou um religioso de bem era encarregado de acompanhar a mulher até a morte, a fim de auxiliá-la para que o espírito dela fosse entregue ao Criador. A sentença era pronunciada ao ar livre, em dia e horário não dedicados a Deus. E assim seguiam as mulheres para a fogueira.